Revolução Industrial é de que os riscos estão determinados, os riscos estão estabelecidos. É possível fazer essa quantificação de riscos. Na sociedade moderna, isso não é possível. Eu preciso atuar sem que seja possível fazer essa atuação. Ora, então o que significa a ideia de precaução, para que o princípio da precaução tenha algum sentido jurídico? Então, precaver no sentido do logos, do humano ou do razoável significa traçar um curso de ação provisório, mas revê-lo logo que se apresentem fatos novos. Sopesar a cada momento o equilíbrio gerado, de forma que o grau de medida do sacrifício imposto à isonomia seja compensado pela importância da utilidade gerada numa análise prognóstica de custos para os particulares e benefícios para a coletividade como um todo. Ampliar o espectro da decisão. Ou seja, eu vou tomar a decisão com o maior conjunto de pessoas possível, sopesados todos os elementos possíveis a serem tomados numa determinada circunstância. Então, um caso famoso decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, em que vai tratar da questão relativa a aterros sanitários. Ora, então, era uma região de Portugal onde se decidia sobre a questão de aterros sanitários, e se dizia que, num determinado aterro sanitário que estava próximo do vazamento, a junção de determinados materiais iria estabelecer uma combinação química na qual implicaria na contaminação do solo de toda aquela região. E não havia certeza científica de que isso poderia acontecer ou deixar de acontecer. Então, se proíbe aquele aterro, se estabelecem as medidas para que aquilo não ocorra. Como é que vai se regular essa determinada circunstância? Ora, numa sociedade de riscos, eu devo estabelecer os riscos a partir dessa razoabilidade ou daquela compatibilização com o conhecimento que eu tenho hoje das possibilidades pelos quais eu posso vir a fazer aquela intervenção. Então, o princípio da precaução pensado dentro da sua configuração jurídica vai importar naquela circunstância. O Supremo Tribunal de Justiça em Portugal decide que naquela circunstância nada provava que aquelas possíveis consequências daquela mudança tivessem ocorrido ou estivessem passíveis de ocorrer naquele momento. E o risco ao qual você estava expondo a população, não dando a ela nenhuma forma de aterro, de uso para o seu lixo, iria expô-la a um perigo maior do que a potencialidade de um determinado dano. Ora, então, considerando essas circunstâncias, considerando que esse risco não importava naquela circunstância, aquilo que se estava tentando estabelecer, não havia nenhuma ligação que pudesse estabelecer aquilo com grau de certeza, não se recomendava que se utilizassem procedimentos drásticos, mas um procedimento razoável de contenção do aterro através de drenos específicos, através de uma forma de drenagem específica daquele aterro, e essa decisão passível de ser revista a cada momento em função de novas alterações, importando até de repente em mais uma relativização da coisa julgada, tal qual se apresentasse de acordo com as evidências posteriores na
naquela circunstância. Ora, então, a análise sempre no âmbito do princípio da precaução vai estabelecer essa precaução no que se refere às medidas a serem tomadas. Esse, então, dentro da nossa noção, o que configura a característica jurídica do princípio da precaução. O princípio da precaução tem que ser levado ou tem que ser tomado com todos esses elementos. Ele envolve essa ameaça hipotética, porém plausível, do direito, algo que não está configurado. Ele envolve a questão relativa da inexistência de certeza científica e ele envolve a provisoriedade das medidas a serem tomadas. Nesse sentido, ele pode ser um princípio jurídico e ele pode ser aplicável pelos nossos tribunais. Muito obrigado.